Você sabe qual é a diferença entre dizer ich muss e ich brauche? Ambos são traduzidos como eu preciso, porém são utilizados em contextos diferentes. E este é o tema da aula de hoje. Começando com o verbo brauchen. Ele é um verbo regular, ou seja, ele segue aquelas terminações que a gente está acostumado de conjugação do verbo. Se você não sabe como conjugar, eu tenho uma aula só sobre isso, que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E esse verbo brauchen, a gente pode traduzir ele como sendo precisar de. Como assim precisar de? A gente traduz como sendo precisar de porque ele sempre está associado a precisar de algo. Ou seja, quando você usa o verbo brauchen, você precisa falar o que você precisa. E esse o que a gente fala em gramática que é um substantivo. Na prática, você pode pensar que é um objeto, uma pessoa ou algo abstrato. Como, por exemplo, teu computador, você precisa da tua mãe, você precisa de mais paciência, certo? Então, por isso que a gente traduz como precisar de, porque no alemão a gente não vai precisar dessa preposiçãozinha de, mas quando a gente usa o brauchen, ela estaria associada já automaticamente, ok? E uma coisa muito importante, então se a gente precisa de algo, este algo que a gente precisa está no caso accusative, do alemão. E se você ainda não aprendeu sobre os casos, confere essa minha aula completa sobre os casos accusative e dative, que vai estar também aqui embaixo no link deste vídeo. Vamos aos exemplos. Ich brauche meinen Computer. Eu preciso do meu computador. Olha lá, verbo brauchen, tá? Então, sendo traduzido como precisar de, o de já está incluso ali. E do que é que a gente precisa? De um objeto, objeto computador. Segundo exemplo, Ian braucht ein neues Auto. O Ian precisa de um carro novo. Novamente, precisar de é a tradução utilizada para o brauchen, ok? E do que é que o Ian precisa? De um carro novo. E se eu quiser dizer que eu preciso fazer alguma coisa? Bom, neste caso, a gente vai ter que utilizar o nosso outro verbo, que é o müssen. Müssen também pode ser traduzido, além de precisar, pode ser traduzido também como dever ou ter que fazer algo. Bom, este verbo é um verbo modal, e eu falo em detalhes sobre esses verbos modais numa outra aula, e eu vou deixar o link também para essa aula aqui embaixo. E uma coisa muito importante desses verbos modais é que quando a gente utiliza o verbo modal, a gente vai ter um outro verbo que vai estar lá no final da frase. Por isso, se você não domina esse assunto, realmente confere lá essas outras aulas sobre verbos modais que vai ser bem importante para você conseguir utilizar o verbo müssen com proficiência. E bom, a gente só vai usar o müssen quando a gente tem uma ação associada, ou seja, quando eu digo o que é que eu preciso fazer. Vamos aos exemplos. Ich muss morgen arbeiten. Eu preciso trabalhar amanhã. Olha só, precisar nessa frase está conectada com o verbo, com a ação trabalhar. Ou seja, eu preciso trabalhar. Não tem nenhum substantivo nessa frase, então tá bem claro aqui que a gente precisa utilizar o verbo müssen. Isso não significa, porém, que a gente não vai ter nunca nenhum substantivo na frase com müssen. A gente poderia ter também, como nesse nosso segundo exemplo. Wir müssen für die Prüfung lernen. Nós precisamos estudar para a prova. Ou nós precisamos aprender para a prova. Olha só, tem o substantivo, aquele algo, que é a palavra prova, para a prova. Porém, o que a gente precisa fazer não é... A gente não precisa da prova. Ninguém precisa de prova, né? O que a gente precisa é estudar para a prova. Ou seja, precisar está associado ao verbo aprender ou estudar, que é o verbo lernen. Por isso, utilizamos o verbo müssen. Vamos fazer uma comparação agora com uma frase que tem o mesmo substantivo em dois casos diferentes. Ich brauche meinen Computer. Essa a gente já tinha visto antes. A gente poderia falar também Ich muss meinen Computer holen. Eu preciso pegar meu computador ou buscar meu computador. Bom, nas duas frases a gente vai estar falando sobre eu, que preciso fazer ou preciso de alguma coisa, e isso que eu preciso fazer ou essa coisa que eu preciso está associada à palavra computador.
Só que, na primeira frase, eu realmente preciso do meu computador, por isso estou utilizando o verbo brauchen. Já no segundo caso, eu não preciso do computador, preciso buscar. Claro que se eu preciso buscar o computador, eu preciso do computador. Mas o que a gente está querendo dizer nessa frase é eu preciso buscar. Tem uma ação, tem um verbo associado. Alles klar? E como diz o ditado, die Übung macht den Meister. A prática leva à perfeição. Por isso, vamos fazer um pequeno exercício aqui agora. Quero que você me responda nos comentários. Was musst du heute machen? O que você precisa fazer hoje? Ou ainda, brauchst du etwas? Você precisa de algo? E é claro, já aproveita para deixar um like aqui nesse vídeo e ajudar o canal a crescer. Se você é novo aqui no canal, herzlich willkommen! Seja muito bem-vindo! Esta aula faz parte de um curso de alemão básico chamado Alemão do Zero. Esse curso está todo organizado dentro de uma playlist aqui do canal que você pode acessar a qualquer momento da sua casa e estudar junto comigo aqui no canal. Das ist alles für heute. Danke, Leute. Tschüss.